História de traição e vingança. O ar da cozinha estava pesado, saturado pelo aroma quente da feijoada que eu preparava com cuidado há horas. Era o prato favorito de Beatriz: calabresa fatiada fina, bacon crocante, feijão preto cozido lentamente com alho, louro e cominho, exatamente como Sandra gostava. A farofa dourada, crocante, repousava na panela ao lado, soltando um perfume que deveria trazer conforto, mas que agora parecia sufocante, como se o vapor carregasse o peso do que estava por vir. Eu mexi a panela com uma colher de pau, o som rítmico do metal contra o ferro quase hipnótico, quando Sandra, encostada no balcão de granito, deixou as palavras caírem como uma faca cega: "A Beatriz quer que o pai verdadeiro a leve ao altar." Minha mão travou. A colher escorregou, quase caindo no fogão. Levantei os olhos, o coração batendo mais rápido, mas a voz saiu rouca, contida. "Como é que é?" Não olhei para ela, não ainda. Meus olhos ficaram presos nos grãos pretos, como se eles pudessem me dar uma resposta que fizesse sentido, que explicasse por que o chão sob meus pés parecia desmoronar. Sandra cruzou os braços, a postura rígida, mas com uma calma ensaiada que escondia algo mais profundo, algo que eu sentia há meses, mas negava. "Não é nada pessoal, João", disse ela, a voz firme, mas com um leve tremor que traía sua segurança. "É o casamento dela. Ela acha que o Ricardo, o pai biológico, deve entregá-la. É sobre a história dela, a conexão com as raízes." Cada palavra era um golpe, mas havia algo nos olhos dela, uma sombra, uma hesitação que eu não queria enxergar. Não era só sobre Beatriz. Era sobre ela, sobre nós, sobre um segredo que pairava no ar como o vapor da feijoada. Virei-me devagar, o corpo pesado, como se a gravidade tivesse dobrado. A cozinha, com seus azulejos brancos de padrões geométricos, escolhidos num sábado ensolarado com Beatriz, rindo enquanto ela apontava os desenhos e dizia: "Esse é moderno, pai", parecia menor, as paredes se fechando, o ar denso, quase sólido. "Você tá falando do Ricardo? O cara que sumiu em 2008, que nunca mandou um WhatsApp, um cartão de aniversário, nada." Minha voz tremia, mas eu a mantive baixa, tentando conter a raiva que crescia como uma onda, pronta para engolir tudo. "E você tá de acordo com isso? Depois de tudo que fiz por ela, por vocês? Depois de 18 anos sendo pai, marido, provedor." Sandra desviou o olhar, fixando-se na janela onde a luz do fim de tarde entrava, dourada, mas fria, refletindo nos armários que eu restaurei no último verão, lixando a madeira até meus dedos doerem. "Ela tá curiosa", João disse, com aquele suspiro exasperado que usava quando achava que eu estava exagerando. Ele entrou em contato há pouco tempo, e, bem, ela quer conhecê-lo melhor. É importante para ela. Cada palavra era um prego, cravado com precisão, mas havia mais. O jeito como ela evitava meus olhos, o tom evasivo, a tensão nos ombros. Eu sabia. Há meses eu sentia, as conversas curtas, os telefonemas atendidos fora de casa, as noites em que ela chegava tarde, o perfume estranho que não era o dela, um aroma doce e almiscarado que pairava como uma acusação. Eu negava, empurrava a dúvida para o fundo da mente, mas agora, naquela cozinha, a verdade batia como um martelo. "Não é só isso, é?" perguntei, a voz agora mais firme, cortante, os olhos fixos nos dela, exigindo uma resposta. "Você tá me escondendo algo, Sandra. Não é só a Beatriz escolhendo o Ricardo. É você. O que tá acontecendo? Me diz a verdade." Ela hesitou, os lábios entreabertos, como se procurasse uma mentira que pudesse suavizar o golpe. Então, com um suspiro que parecia mais alívio que culpa, deixou escapar: "Eu encontrei alguém, João. Há alguns meses. Não planejei, simplesmente aconteceu." As palavras saíram rápidas, como se, uma vez ditas, não pudessem ser retiradas. "É o André, do clube de leitura. Não queria te contar assim, mas, é sério." O nome dele, André, caiu como uma pedra no meio da cozinha, esmagando o que restava do nosso casamento. O chão sumiu. O ar pareceu ser sugado da sala. Não gritei. Não joguei a panela de feijoada na parede,
embora a imagem de cacos e molho espalhados cruzasse minha mente, vívida, tentadora. A traição de Sandra, confirmada ali, era pior que a escolha de Beatriz. Era a destruição de 18 anos de casamento, de noites acordado pagando contas, reformando a casa, criando uma filha que não era minha de sangue, mas que chamei de filha com cada fibra do meu ser. Peguei uma cerveja quente no armário, destampei com um chiado que cortou o silêncio, e tomei um gole longo, o líquido amargo descendo pela garganta como uma punição que eu não merecia. Meus olhos se fixaram nos azulejos, aqueles que Beatriz me ajudou a escolher, cada uma memória de um tempo em que eu achava que éramos uma família. Então é isso, falei, a voz calma, mas fria como gelo. Eu pago o casamento, sustento a casa, crio a Beatriz como se fosse minha, e você tá com outro. E ainda por cima apoia ela me trocando pelo Ricardo, um cara que nunca esteve lá? Minha garganta ardia, mas mantive o controle, cada palavra medida, como se pudesse cortar mais fundo que um grito. Sandra abriu a boca, mas fechou. Não é assim, João disse, finalmente, a voz fraca. Eu ainda te respeito, mas as coisas mudaram. O André me entende, me faz sentir viva. E a Beatriz, ela só quer conhecer o pai dela. Respeito, interrompi, rindo sem humor, um som seco que ecoou na cozinha. Você chama isso de respeito? Traindo as escondidas, deixando a Beatriz me apagar da vida dela, e agora me dizendo que eu devo aceitar porque as coisas mudaram? E ela sabe do André? Ou tá sendo enganada como eu fui? Ela não sabe, admitiu Sandra, os olhos baixos, as mãos apertando o balcão. E o Ricardo, ele não tá tão presente quanto ela pensa. Eu a apoiei porque achei que seria bom para ela, mas o quê? Minha voz subiu pela primeira vez, a raiva finalmente escapando. Você achou que eu ia engolir isso? Que ia pagar por tudo, sorrir, fingir que tá tudo bem enquanto você vive sua aventura e a Beatriz me exclui do momento mais importante da vida dela. Você e ela decidiram que eu não sirvo nem para estar no altar, Sandra. E agora você me diz que tá com outro. O silêncio voltou, mais pesado que nunca, como uma cortina de chumbo caindo sobre a cozinha. Eu não perguntei mais nada. Não precisava. Os sinais estavam lá há meses, as mensagens apagadas no celular dela, as reuniões do clube de leitura que duravam até tarde, o perfume estranho, a distância crescente, os olhares que não se encontravam mais. A escolha de Beatriz, apoiada por Sandra, era a cereja no bolo da traição. Não era só a filha que criei me trocando por um pai ausente. Era minha esposa, a mulher com quem dividi uma vida, me traindo com outro e permitindo que eu fosse apagado, como se 18 anos de dedicação fossem descartáveis. Tá bom, falei finalmente, a voz tão calma que parecia pertencer a outra pessoa, alguém que já não sentia dor, mas planejava algo maior. Sandra piscou, surpresa, esperando uma explosão. O quê? Tá bom, repeti, medido, como quem fecha a última página de um livro e descobre que o final é uma traição. Elas escolheram. Agora era minha vez. Minha vingança não seria gritar, confrontar ou implorar. Seria desaparecer, deixar o vazio falar por mim. A casa ficou em silêncio, um peso que apertava o peito, que fazia o pulso ecoar nos ouvidos. Saí da cozinha, os pés pesados no piso frio, o aroma da feijoada ainda impregnado no ar, agora amargo, como um lembrete do que foi perdido. Fui pro meu escritório, a antiga garagem, com cheiro de óleo de motor e cavacos de madeira. A mesa estava bagunçada, com a pasta do casamento de Beatriz, papéis amassados, faturas, recibos, amostras de tecido. Cada item era uma prova do que dei, do que construí, do que agora estava sendo descartado. Abri o notebook, a tela iluminando o cômodo escuro. Um e-mail aguardava, assunto, prova final do smoking. Confirmação necessária. O cursor piscava, zombando de mim. Respondi, os dedos firmes, por favor, cancelem meu agendamento. Surgiu um imprevisto. Atenciosamente, João Mil. Primeiro corte. Limpo, definitivo, o início da minha vingança. Abri um site nos favoritos, guardado há 5 anos, Fernando de Noronha Eco Adventures.
Pescaria em alto mar, mergulho, solidão. Sonhava com isso desde que Beatriz entrou na faculdade, uma promessa adiada por contas, trabalho, família. Passei o cursor sobre reservar agora, hesitei por um segundo, o coração batendo mais rápido. Cliquei. Digitei o número do cartão, confirmei. A confirmação chegou em minutos, a tela brilhando com a promessa de liberdade, de um recomeço onde eu não seria mais usado. Segundo corte. Mais fundo, mais deliberado. Abri o app do banco. Havia um último pagamento, R$ 2.000 para a banda, com a gravação Para Sempre Começa Hoje, frase escolhida por Beatriz. A ironia queimava nos olhos, como se a frase zombasse de mim. Para sempre, pensei, com um sorriso amargo. Cliquei em enviar. O dinheiro saiu, como tudo que dei sem esperar retorno, mas agora com um propósito maior, minha ausência seria o preço que elas pagariam. Terceiro corte. 3 cortes silenciosos, sem gritos, sem drama. Minha vingança não era confrontar Sandra ou Beatriz, não era expor a traição dela ou a ingratidão da filha que criei. Era desaparecer, deixar o vazio gritar por mim, mostrar a elas o que acontece quando se descarta quem sempre esteve lá. Puxei a caixa de pesca debaixo da mesa, coberta de poeira, esquecida ao lado de botas velhas de couro. Encontrei uma foto, Beatriz, 12 anos, segurando sua primeira pescada, aparelho nos dentes, franja torta, rindo e me chamando de pai sem hesitação. Seus olhos brilhavam, cheios de uma confiança que eu achava que duraria para sempre. Olhei por um longo tempo, o coração apertado, a garganta travada. A traição de Sandra, a escolha de Beatriz, tudo doía, mas a foto era um lembrete do que já não existia. Guardei-a virada na gaveta, como se pudesse enterrar a dor. Arrumei a mala, roupas térmicas, moletom, meias, luvas, meu melhor canivete, um exemplar surrado de O Velho e o Mar, um cantil de prata presente de um amigo de anos atrás. O convite do casamento ficou na mesa, intocado, como um artefato de outra vida. Não deixei bilhete, não mandei mensagem, não bati na porta de Sandra. Quando o zíper da mala fechou com um baque surdo, algo dentro de mim se selou junto, uma porta trancada para sempre. Na manhã seguinte, embarquei para Recife, depois Noronha. O avião cortava as nuvens, e eu sentia o peso do passado ficando para trás, como bagagem esquecida. Minha vingança não era raiva, era ausência. Sandra me traiu com André, Beatriz me trocou por um pai que nunca esteve lá, e eu as deixaria com o vazio que mereciam. Estava cansado de ser o homem que espera ser escolhido, que espera ser visto, que espera ser suficiente. Naquela noite, Sandra, com seu cardigã bege de botões perolados, reinava no clube de leitura. Trouxe brigadeiros comprados na padaria, disfarçados de caseiros, e uma garrafa de vinho branco reservada para ocasiões especiais. André estava lá, na outra ponta da varanda de Márcia Delaine, trocando olhares discretos com ela enquanto as mulheres fofocavam, fingindo que leram a biografia indicada. Sandra sorria, os lábios puxados num arco perfeito, como se controlasse o mundo. Era a sua vitória, ou assim pensava, uma noite para celebrar a nova vida que imaginava com André e a escolha de Beatriz, que ela via como uma libertação. Márcia, com aquele olhar que fareja drama, perguntou: como estão os preparativos do casamento? A pergunta pairou, carregada de curiosidade. Sandra pousou a taça com um gesto calculado, teatral. Tivemos uma pequena mudança de planos. Fez uma pausa, saboreando a atenção das mulheres, os olhos brilhando com uma confiança que escondia a culpa. A Beatriz decidiu que quer o pai biológico para levá-la ao altar. Olhou para André por um instante, um sorriso cúmplice que ninguém mais notou. Suspiros. Não de choque, mas de excitação, o tipo de suspiro que vem quando as pessoas sentem o cheiro de uma boa fofoca. O Ricardo? Não é aquele que sumiu há anos? Perguntou uma delas, inclinando-se, a taça de vinho quase transborda. Sandra deu de ombros, com aquela naturalidade ensaiada que dizia: estou acima do drama, mas posso contar mais se insistirem. Eles se reconectaram. É uma cura para ela, sabe? Uma conexão com as raízes. Sua voz era leve, mas os olhos brilhavam com a satisfação de quem controla a narrativa.
Não mencionou André. Não mencionou a traição que pesava em seu peito como uma pedra. Não mencionou João, o homem que ela traíra não só com o outro, mas com sua indiferença, com sua cumplicidade na escolha de Beatriz que o apagava. E o João tá de boa com isso? Perguntou outra, finalmente tocando no ponto que pairava como uma sombra. Sandra tomou um gole de vinho, o sorriso firme, os dentes brilhando sob a luz da varanda. Surpreendentemente maduro. Era uma mentira polida, cuidadosamente construída. Ela não mencionou o jeito que João ficou olhando os azulejos da cozinha, os olhos fixos como se tentasse encontrar algo que explicasse o que acabará de ouvir. Não mencionou o silêncio que caiu como uma cortina de chumbo, pesado, impenetrável. Transformou a dor dele em cooperação, uma narrativa que protegia sua culpa, que permitia que ela continuasse trocando olhares com André, sentindo o calor da nova paixão enquanto ignorava o vazio que deixava para trás. Enquanto isso, Beatriz, esparramada no sofá de casa, tuitava com os polegares rápidos. Não acredito que vai acontecer. Meu pai verdadeiro vai me levar. Hashtag abençoada, hashtag semana do casamento. Os likes vinham como uma enxurrada. Primas, amigas da faculdade, colegas da enfermagem. Que lindo! Que momento especial! Você merece isso! Cada notificação era uma validação, um tijolo na fantasia que ela construía. Mas Ricardo não respondia. A última interação foi um comentário vago no Facebook, 3 meses atrás. Você cresceu tanto. Sem ligações, sem mensagens, sem planos. Apenas um vazio digital que ela se recusava a enxergar. Ainda assim, ela acreditava. Imaginava o braço dele no dela, caminhando para a luz quente da cerimônia, os convidados de pé, o quarteto de cordas tocando, talvez lágrimas dos olhos dele. Talvez dela. Era o momento perfeito, construído na cabeça, polido por anos de curiosidade sobre o pai que nunca conheceu de verdade. Não pensava na cadeira vazia onde João estaria. Não lembrava dos joelhos ralados que ele cuidava com paciência, das apresentações de coral em ginásios abafados, do cheiro de cachorro-quente e suor enquanto ele aplaudia, sempre lá, sempre presente. Isso era João, não Ricardo. Mas a narrativa que ela criou era mais forte que a realidade. Queria o conto de fadas, a reconciliação perfeita, o pai biológico que apareceria como um herói de filme, apagando os anos de ausência com um único momento. Sandra também acreditava na sua versão. João estava bem, ela foi razoável. André era um novo começo, uma chance de viver algo que a fazia sentir-se viva. Encheu a taça novamente, passou a falar sobre a biografia do clube, soltando um comentário vago sobre perdão que soava mais como uma frase decorada do que algo sentido. Trocava olhares com André, o coração acelerado, a culpa enterrada sob o vinho e a confiança de que tudo ficaria bem. Não lhe passou pela cabeça que João, o homem que ela traíra, planejava uma vingança silenciosa, uma ausência que falaria mais alto que qualquer confronto. O sol em Campos do Jordão era impiedoso, brilhante e implacável, como se zombasse da tensão que crescia na fazenda onde a cerimônia estava montada. Cadeiras brancas dobráveis alinhavam-se em fileiras perfeitas, rosas cor-de-rosa enfeitavam a passarela, e um quarteto de cordas lutava contra o calor, as notas saindo levemente desafinadas, como se o nervosismo ou o sol as estivesse testando. Os convidados chegavam aos poucos, vestidos em linho pastel, secando a testa com os programas do evento que serviam de leque. O ar estava pesado, não só pelo calor, mas pela expectativa que vibrava entre as cadeiras, como uma corrente elétrica prestes a explodir. Na suíte da noiva, Beatriz, cercada de espelhos, madrinhas e chapinhas, olhava o celular com uma intensidade que traía seu sorriso forçado. Uma mensagem apareceu, mas era da florista, perguntando sobre buquês extras. Não de Ricardo. O vestido, sob medida, pago por João, parecia pesar 1 tonelada, a cauda arrastando como uma âncora. Ajeitou a barra, os dedos tremendo levemente, enquanto as madrinhas tagarelavam sobre maquiagem e horários. Você tá radiante, disse uma delas, confundindo o silêncio dela com nervosismo. Beatriz forçou um sorriso apertado, os olhos voltando para o celular, como se uma mensagem milagrosa pudesse chegar a qualquer momento. Imaginava Ricardo entrando pela porta, de terno,
com um sorriso que apagaria os anos de ausência. Mas o celular permanecia silencioso, e a dúvida começava a rastejar em seu peito, fria e insistente. Fora do salão principal, Sandra andava de um lado para o outro, o telefone colado na orelha, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Ricardo, onde você tá? A cerimônia começa em 20 minutos. A Beatriz está esperando. Todo mundo está esperando. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. No fundo do estômago, ela sabia, ele não viria. O último post dele no Facebook, que ela rolou na noite anterior, era sobre um torneio de pôquer em Las Vegas. Mas negava, como negou a traição a João, como ignorou os 18 anos que ele deu à família, como enterrou a culpa de seus encontros com André sob a fachada de uma esposa dedicada. Continuava ligando, como se a insistência pudesse mudar a realidade, como se pudesse apagar o vazio que ela mesma ajudou a criar. Murmúrios começaram entre os convidados, baixos no início, como uma brisa que ganha força. Não foi o João que a criou. Ele pagou tudo, né? Achei que ele construiu o deck da casa com as próprias mãos. E a Sandra? Ouvi que ela tá com alguém do clube de leitura. O quarteto de cordas tocou a marcha nupcial cedo demais, as notas hesitantes, como se soubessem que algo estava errado. Beatriz, na entrada do jardim, segurava o buquê com mãos trêmulas, os olhos fixos no corredor vazio à frente. O véu balançava levemente com a brisa, e ela parecia uma estátua, congelada no tempo, esperando por um milagre que não vinha. Sandra apareceu ao lado, o rosto tenso, sussurrando, ele deve estar preso no trânsito. Beatriz não respondeu. Seus olhos varriam o horizonte, como se Ricardo pudesse surgir na curva, de braços abertos, o herói da história que ela imaginou. Nada. O oficiante se aproximou, hesitante, franzindo a sobrancelha para Sandra. Devemos começar. Sandra assentiu rápido, o pânico disfarçado por um sorriso de cera. Beatriz não se mexeu. Os convidados começaram a se virar nas cadeiras, sentindo o atraso, as conversas pausando. O oficiante, comprometido, perguntou, quem entrega esta noiva? Silêncio. Nenhuma tosse, nenhum sussurro, nem um farfalhar de vestidos. Beatriz olhou para Sandra, depois para o noivo, depois para os convidados, e finalmente para o corredor vazio atrás dela. Ninguém sussurrou, a voz quase inaudível, como algo se quebrando dentro dela. O som era tão frágil que parecia dissolver no ar. Deu um passo à frente, sozinha. Os saltos batiam alto no assoalho de madeira sob o tapete, cada clique ecoando como um martelo. A cada passo, o peso de 150 pares de olhos a pressionava, como se pudesse esmagá-la. Chegou ao altar, o buquê começando a desmoronar, uma rosa branca caindo no chão. Ninguém se abaixou para pegá-la. O noivo tocou seu braço, hesitante, inseguro. Ela recuou, o corpo rígido. Não era só constrangimento, era um colapso silencioso, uma rachadura que se espalhava por dentro. Os tweets, as hashtags, a fantasia do pai verdadeiro que ela construiu com tanto cuidado desabaram. Ricardo não veio. João, traído por Sandra e afastado por Beatriz, também não. Beatriz ficou ali, no centro do altar, segurando o que restava do buquê, os olhos secos, mas cheios de uma dor que ela ainda não sabia nomear. Era a percepção fria de que, ao escolher um conto de fadas em vez da lealdade, ela acabou sem nenhuma das duas. João estava num barco em Fernando de Noronha, sob um sol que pairava no horizonte, preguiçoso demais para se pôr. O ar cheirava a sal, pinho e uma liberdade tão pura que quase ardia. Lançou a linha, a carretilha cantando antes de silenciar na espera paciente. A água ondulava, refletindo o céu dourado, e ele sentia o peso do passado ficando para trás. No canto do deck, enfiado sob uma caixa de equipamentos, o celular vibrava, 1, 2, 3 vezes. Ignorou. Sabia quem era, Sandra, talvez Beatriz, com mensagens de arrependimento. Volte, erramos. Precisamos de você. Não olhou. Tomou um gole de cerveja gelada, o chiado da lata ecoando no silêncio do mar.
Os olhos fixos na água, ele pensava na cerimônia que acontecia a milhares de quilômetros dali. Imaginava o calor em Campos do Jordão, o corredor vazio, Sandra tentando esconder o pânico, Beatriz parada, esperando por um pai que nunca apareceria. Sorriu para si mesmo, não com amargura, mas com alívio. Um sorriso leve, livre, como quem finalmente larga um fardo que nunca deveria ter carregado. Sua vingança era essa ausência, esse silêncio que falava mais alto que qualquer confronto. Sandra o traiu com André, Beatriz o trocou por Ricardo, e agora elas sentiriam o peso do vazio que criaram. Por 18 anos, ele foi a âncora, o que aparecia, o que pagava, o que consertava. Levou Beatriz à escola, sentou em ginásios abafados para suas apresentações, consertou bicicletas, pagou contas, reformou armários, escolheu azulejos. Cada memória era uma facada, mas também um lembrete do que ele merecia: liberdade. A vara curvou, um peixe lutando na linha. Puxou devagar, firme, rindo baixo, o primeiro riso em semanas, um som que parecia nascer de algum lugar novo dentro dele. O celular vibrou novamente. Não se virou. O mar era suficiente, o silêncio era sagrado, não pela ausência de som, mas pela ausência de expectativas. No domingo, Sandra desmoronava. O que começou como preocupação controlada no dia da cerimônia virou desespero aberto. Ligava sem parar, 10 chamadas na primeira hora, mais 5 durante a madrugada, todas indo para a caixa postal. Andava descalça pela cozinha, o cabelo num coque desleixado, a maquiagem borrada da tentativa de parecer composta na recepção, que mais parecia um velório. O cardigan bege, outrora um símbolo de sua confiança, agora parecia grande demais, como se ela tivesse encolhido dentro dele. A culpa por André, por apoiar Beatriz, por apagar João, pesava como uma pedra. Beatriz não descia. Trancada no quarto de hóspedes, ainda com o vestido de noiva, desabou na cama, o tecido amassado contra a pele. Sandra bateu na porta 2 vezes, a voz suave, quase implorando. Sem resposta. Às 8h47, ligou novamente. Caixa postal. Tentou do telefone fixo, do celular do irmão, da linha antiga do trabalho. Nada. Abriu as mensagens, a tela um cemitério de balões azuis, todos não lidos. João, sei que te machuquei. Volta. Beatriz tá mal. Eu errei com André. Só queremos ouvir sua voz. Ao meio-dia, Beatriz emergiu, descalça, o rosto inchado, ainda com os brincos de diamante que João deu na formatura da enfermagem. Sentou à mesa da cozinha como quem enfrenta um julgamento, os olhos fixos num ponto invisível. Sandra serviu o café, as mãos tremendo. Ele não atende, disse baixo, quase um sussurro. Beatriz assentiu. Eu sei. Pegou o celular, rolou pelas mensagens de parabéns, marcações no Instagram, até encontrar a última conversa com João, 2 semanas atrás. Quero meu pai verdadeiro lá. Digitou, o polegar hesitante, desculpa. Fui idiota. Você sempre foi meu pai. Volta pra casa. Enviou. Esperou. Nada. Um tique só, sem lido. Tentou um áudio, a voz rachando, não quis te afastar. Pensei, nem sei o que pensei. Desculpa. Preciso de você. Enviou. O celular ficou escuro, silencioso, como uma acusação. Sandra puxou o cardigan e murmurou, mas para si mesma, ele sempre atende. Não dessa vez. A traição dela com André, a escolha de Beatriz, selaram o destino. João, com sua vingança silenciosa, estava livre. A internet não perdoa, e o drama se espalhou como fogo. Um post no Reddit de São Paulo explodiu. Presenciei um casamento onde o padrasto, que criou a noiva desde os 5 anos e pagou tudo, foi traído pela esposa e excluído. O pai biológico furou. Uma foto borrada, Beatriz sozinha, buquê tremendo, olhos vidrados. Os comentários vieram aos milhares, bancou tudo e foi traído. Ingrata é pouco. A esposa com outro? Desprezível. Virou viral,
tweets, TikToks com música dramática, threads no Facebook. Um artigo da BuzzFeed, noivo escolhe pai biológico, esposa trai padrasto que criou a filha. Internet explode. Sandra soube por Márcia, numa ligação constrangida. Clicou no link. O post tinha 70 mil votos. Comentários cortavam. Ele não era reserva, era base. Não valorizam um homem até ele sumir. Beatriz, trancada no quarto, maquiagem borrada, não viu. Parentes mandavam mensagens, é verdade. Por que João não estava lá? A pergunta que Sandra evitava era: por que achou que ele ficaria depois de ser traído e descartado? 3 semanas depois, São Paulo esfriou. Agosto trazia manhãs mais frescas, a luz dourada menos cruel. A vida seguia, carros na marginal, gramados regados. Mas para Sandra e Beatriz, o tempo engatinhava. Beatriz voltou ao apartamento, o álbum de casamento intocado, as fotos mostrando um sorriso forçado, o buquê centralizado, a solidão disfarçada. Não pediram impressões. O burburinho viral diminuiu, mas os sussurros continuavam, no mercado, na farmácia. Que vergonha o que fizeram com aquele homem, disse uma mulher na fila, autossuficiente para Sandra ouvir. Ela não respondeu, apenas apertou a bolsa com mais força. Numa quinta-feira, Sandra entrou numa loja de construção, lista na mão, massa corrida, cola, lâmpada. No corredor 6, viu João. Bronzeado, 5 quilos mais magro, camisa xadrez, boné surrado. Parecia em paz, não curado, mas completo, como quem largou um peso que nunca deveria carregar. Seus olhos tinham uma clareza que ela não reconhecia, uma leveza que não existia antes. João, espera, disse, a voz trêmula, quase um grito preso na garganta. Ele virou, os olhos encontraram os dela. Ela abriu a boca, talvez para um pedido de desculpas ensaiado, talvez para implorar. Desculpa. Você estava certo. Eu errei com o André. Ela sente sua falta. Mas antes que pudesse continuar, ele sorriu, leve, livre, dizendo sem palavras, te vejo, mas estou livre agora. Virou-se e foi embora, os passos firmes, sem acusações, sem discurso, apenas silêncio. Sandra ficou parada no corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, entre tesouras de jardim e chaves de fenda enferrujadas, a lista amassada na mão como um artefato inútil. O silêncio de João não era ausência, era presença, dignidade, a escolha de quem não precisava mais ser visto. Sua vingança não era raiva, mas liberdade, a prova de que ele não precisava mais delas. Sandra traiu, Beatriz escolheu outro, e agora elas carregariam o vazio que criaram.